Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ao abrirmos Tua Palavra mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, nos convença do pecado, nos revele o Teu caráter justo e misericordioso e nos leve a uma decisão verdadeira. Fala conosco neste capítulo, que é como uma trombeta divina contra toda tentativa de transferir culpas. Confronta-nos, transforma-nos, salva-nos. Ezequiel capítulo 18 é um chamado celestial à responsabilidade pessoal. É uma resposta de Deus a um ditado popular que circulava entre os exilados. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Essa frase expressava uma reclamação, uma tentativa de se isentar do juízo, como se as consequências do pecado fossem herdadas injustamente, como se o povo estivesse pagando por erros que não cometeu. Mas Deus responde com clareza, autoridade e justiça. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. O Senhor estava encerrando uma era de desculpas. Era o fim do vitimismo espiritual. O tempo da transferência de culpa havia terminado. Agora, cada alma seria tratada segundo sua própria conduta. O justo viveria, o ímpio morreria. Cada um seria responsável diante de Deus. Que palavra necessária para os nossos dias. Vivemos em uma geração que ainda repete esse velho provérbio, mesmo com palavras diferentes. Gente que diz: eu sou assim por causa da minha criação. Outros afirmam: a culpa é da sociedade, da igreja, do governo, dos meus pais. Mas Deus continua dizendo: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, ninguém está condenado por herança. O juízo não é coletivo, é pessoal. Assim também é a salvação. O Senhor começa então a descrever um homem justo, que anda segundo os estatutos de Deus, que é honesto, que não oprime ninguém, que não adora ídolos, que não explora o próximo. Esse homem, diz o Senhor, viverá. Não será punido pelas iniquidades de seus pais, nem sofrerá o juízo que veio sobre gerações anteriores. Ele é responsável por suas próprias escolhas. E se escolher andar na justiça, viverá. Mas o texto também fala do filho desse homem, um homem que não segue os passos do pai, que faz o que é mal aos olhos de Deus. Este não viverá. Ele sofrerá as consequências dos seus próprios atos, não importando quão justo foi seu pai. Deus está quebrando a lógica humana de mérito herdado e revelando a essência da sua justiça. Cada um será tratado segundo suas próprias obras. Aqui há consolo e alerta. Consolo, porque significa que ninguém está preso a um destino geracional de pecado. Você não está condenado pelo erro de seus antepassados. Você não carrega uma maldição hereditária inevitável. Deus te vê como indivíduo, te chama pelo nome e te julga com justiça. Há liberdade no Evangelho. O sangue de Cristo quebra maldições e inaugura novas histórias. Mas também há alerta. A fé do seu pai não te salva. O zelo da sua mãe não garante tua vida eterna. Não é possível viver da santidade alheia. Deus exige arrependimento pessoal, conversão verdadeira, decisão íntima e contínua. É tempo de parar de repetir provérbios e começar a escrever uma nova história com a caneta da obediência. Talvez você tenha carregado culpas que não eram suas, ou talvez tenha se escondido atrás da fé de outros. Mas Deus está te chamando agora. Vem para mim. Assume tua vida espiritual. Eu não te julgarei pelos pecados do teu pai, nem salvarei tua alma pelas obras da tua mãe. O que quero é o teu coração. Este é o tempo da decisão. Este é o dia da responsabilidade. Mas Deus vai além. Ele não apenas afirma que cada um é responsável por sua própria conduta, ele revela que é possível mudar.
Aquele que foi ímpio, injusto, que andou em caminhos tortuosos, se abandonar suas transgressões, guardar os estatutos do Senhor e fizer o que é reto, viverá. Sim, viverá. Toda a sua culpa será apagada, e ele será visto como alguém que praticou justiça. O passado não terá mais domínio sobre ele. Esse é o coração de Deus. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não deseja condenar. Ele clama por arrependimento, por retorno, por vida. É isso que transforma este capítulo em uma das mensagens mais esperançosas de toda a Bíblia. A justiça de Deus não é vingança. É restauração para quem se volta a Ele. A graça que nos alcança não anula a responsabilidade, mas a acompanha com misericórdia. O que Deus espera é que cada pessoa ouça, se quebrante e volte. Nenhum passado é forte o suficiente para impedir um novo começo. Nenhum histórico de pecado é maior que o poder da graça. Se você hoje ouvir a voz de Deus e se voltar para Ele, a sentença de morte é anulada. A alma que se arrepende viverá. Mas também há um alerta claro: se o justo abandonar a justiça e praticar o mal, ele morrerá. Toda a sua justiça passada não será levada em conta. Essa é uma palavra que desmonta qualquer ideia de salvação automática. Deus não lida com aparências, nem com histórico religioso. O Senhor observa o caminho atual, a postura do coração, a fidelidade do momento presente. Ele é o Deus do hoje. Aqui, somos confrontados com a seriedade da caminhada espiritual. Não se trata de apenas ter sido crente ou ter feito boas obras no passado. Deus está olhando para quem você é agora. A vida cristã não é um contrato antigo, é um relacionamento contínuo. Ezequiel capítulo 18 nos mostra que a salvação exige perseverança e que a graça é viva. Ela exige resposta. Essa justiça de Deus, no entanto, gerava uma reação humana. O povo dizia: o caminho do Senhor não é direito. Em outras palavras, eles questionavam: como pode alguém que foi justo morrer se caiu? Como pode alguém que foi ímpio viver se arrependeu? A mente humana quer contratos estáticos, mas Deus trabalha com corações vivos. Ele responde: acaso não são os vossos caminhos que são tortuosos? O Senhor nos mostra que a sua justiça não é como a dos homens. A nossa tende a premiar o mérito e punir o erro com base em pesos e medidas humanos. Mas a justiça de Deus é uma extensão da sua santidade e do seu amor. Ele não é apenas juiz, ele é Pai. Ele não está apenas aplicando regras, ele está buscando restaurar filhos. Por isso, ele repete: convertei-vos e vivei. Talvez você se veja como alguém que caminhou com Deus no passado, mas hoje está distante. Ou talvez você tenha se arrependido há pouco e se sinta indigno de ser restaurado. Ou ainda, talvez esteja tentando manter uma vida justa, mas se pergunta se vale a pena. Para cada um desses cenários, Deus responde: eu te vejo hoje, eu não te julgo pelo ontem. Se hoje você me ouvir, se hoje você se converter, se hoje você me buscar, viverás. A graça não é uma desculpa para viver relaxadamente. É uma porta aberta para quem quer começar de novo, mesmo depois de cair. Ezequiel, capítulo 18, é o grito do céu dizendo: eu ainda acredito em você. Volte, viva, escolha o caminho da vida. A voz de Deus continua ecoando com clareza no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, não apenas para confrontar, mas para redimir. Lançai de vós todas as vossas transgressões. Esta não é uma sugestão, é um imperativo de amor. O Senhor está clamando: livrem-se daquilo que os está matando. Deus está dizendo: joguem fora o pecado antes que ele os jogue fora da minha presença. Aqui, o convite não é passivo. Não é uma espera pelo tempo conveniente, nem uma oração superficial. É uma convocação radical para arrancar do coração tudo o que desagrada a Deus. Transgressão não se negocia, se lança fora.
Pecado não se acomoda, se abandona. E quando essa entrega acontece, Deus promete: haverá vida, haverá novo coração, haverá novo espírito. É importante perceber que o Senhor não exige perfeição inatingível, mas arrependimento sincero. O que Ele quer é transformação interior. Por isso Ele diz: fazei para vós um coração novo e um espírito novo. Isso não é algo que o ser humano consiga produzir sozinho, mas é a disposição interior de abrir-se para que Deus realize a obra. Quando reconhecemos a necessidade de mudança, o Espírito Santo vem com poder para nos renovar. Este trecho revela com força e ternura que Deus está comprometido com a restauração, não com a condenação. Por que morreríeis, ó casa de Israel? É o clamor do pai que não quer perder seus filhos. É o grito do céu tentando impedir a queda do homem. O juízo de Deus é justo, mas o seu coração se inclina para a misericórdia. Ele prefere perdoar a punir. Ele prefere salvar a julgar. A palavra final desta sessão é uma das mais tocantes de toda a profecia. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Essa declaração destrói todas as imagens distorcidas de um Deus irado, cruel ou indiferente. O Senhor não se alegra em ver o pecador longe, não sorri com o juízo, não celebra a condenação. Pelo contrário, Ele chora, Ele espera, Ele clama, Ele apela. Quantos hoje precisam ouvir esta verdade? Quantos estão convencidos de que não há mais volta, que Deus já desistiu, que a morte espiritual é inevitável? Mas Ezequiel, capítulo 18, se ergue como uma ponte de esperança sobre o abismo da culpa. Deus está dizendo: eu ainda quero você, ainda te amo, ainda dá tempo. Basta que você volte. Talvez você sinta que se afastou demais, que errou demais, que pecou de maneira irreversível. Talvez as vozes ao redor ou dentro de você digam que não há mais chance. Mas a voz de Deus é maior. Ela te chama com autoridade, mas também com amor. Converte-te e vive. O chamado ao arrependimento é o chamado à vida. Não é uma ameaça, é um convite. Não é um fardo, é libertação. Aquilo que te prende pode ser lançado fora. Aquilo que te mata pode ser vencido. O pecado que te domina pode ser arrancado. E o Espírito que te dá vida já está disponível para te renovar. Basta ouvir, basta crer, basta voltar. Este capítulo não termina com condenação, mas com esperança. Deus ainda está esperando. Ele ainda está falando. Ele ainda está oferecendo vida. Que hoje seja o dia da sua volta. Que hoje seja o início do seu novo coração. Que esta palavra não passe em vão por você, mas encontre solo fértil e gere frutos eternos. A palavra do Senhor não apenas revela a verdade, ela também desmascara as desculpas. Ao longo deste capítulo, o povo tenta argumentar, racionalizar, justificar. Mas Deus, com paciência e firmeza, responde a cada objeção. E aqui aprendemos algo fundamental. O Senhor não se cansa de chamar. Ele não fecha os ouvidos ao que pergunta com sinceridade, mas também não tolera quem insiste em viver em engano. A insistência em dizer que o caminho do Senhor não é direito mostra o quanto o coração humano luta contra a justiça de Deus. O pecado sempre tentará inverter a lógica da santidade. Chamará de injustiça aquilo que é justo. Acusará Deus de dureza, quando na verdade é a nossa rebeldia que é insensível. Mas o Senhor, com amor e clareza, responde: não são os vossos caminhos que são tortuosos? Ezequiel, capítulo 18, expõe o drama espiritual de quem se recusa a assumir responsabilidade. Mostra o contraste entre o coração que se arrepende e o que endurece, entre o que ouve e o que resiste, entre o que escolhe a vida e o que insiste na morte.
Deus coloca diante de todos um espelho, e o reflexo que aparece não é o de nossos pais, nem o da sociedade, nem o da igreja. É o nosso, é pessoal, é intransferível. Neste ponto do capítulo, a urgência aumenta. A voz profética não é mais apenas explicativa, ela se torna convocatória. Convertei-vos, pois, e vivei. Essa ordem vem do trono do Deus que poderia destruir, mas prefere restaurar, que poderia julgar com severidade, mas ainda espera com compaixão, que vê a multidão se afastando, mas continua dizendo: volta, filho, volta, filha, ainda há tempo. E aqui precisamos pausar e olhar para dentro. Que tipo de caminho temos trilhado? Qual tem sido nossa reação à justiça de Deus? Temos argumentado ou nos arrependido? Temos questionado ou nos rendido? Deus está chamando, não com o tom da acusação, mas com a voz do amor. E quando Ele fala, não é para esmagar, é para levantar. Talvez, ao ler este capítulo, você se identifique com alguém que errou, que já conheceu a verdade, mas se desviou, que já caminhou na luz, mas foi seduzido pelas trevas. Talvez esteja vivendo um tempo de silêncio espiritual, peso na alma, desconexão com Deus. Mas hoje, por meio desta palavra, o Senhor te estende a mão e diz: filho, filha, volta. Ainda há salvação para ti. Ou talvez você esteja firme na caminhada com Deus, mas lutando contra vozes de dúvida, ou até mesmo com a tentação de olhar para o passado e achar que Ele é suficiente para te manter. Mas o Senhor te chama à vigilância, à constância, ao arrependimento diário, porque a vida eterna não é um evento, é um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Ezequiel capítulo 18 nos ensina que cada decisão importa, cada escolha espiritual conta. Cada resposta ao chamado de Deus é registrada e que a misericórdia dele é nova a cada manhã, pronta para restaurar o que foi quebrado, reacender o que apagou, ressuscitar o que morreu. Se hoje você ouve a voz do Espírito, não endureça o coração. Não é tarde demais. Ainda há caminho, ainda há cruz, ainda há perdão. O tempo da graça é agora. A salvação é oferecida de forma pessoal. O Pai está dizendo: converte-te e vive. O clamor de Deus ecoa mais uma vez neste capítulo: convertei-vos, pois, e vivei. É como se o próprio céu estivesse implorando ao coração humano que não desperdice mais tempo. O Senhor, justo e santo, não apenas julga, Ele chama, Ele estende a mão, Ele deseja salvar. Este capítulo não termina com uma profecia de destruição, mas com uma porta aberta. Não termina com condenação, mas com apelo. Não termina com acusação, mas com esperança. Essa é a glória do Evangelho. Ainda que tenhamos andado por caminhos tortuosos, há uma estrada de volta. E essa estrada se chama arrependimento. Se esta palavra falou com você, não vá embora sem agir. Ore, chame pelo nome do Senhor, confesse, volte. E, se possível, escreva nos comentários: eu quero frutificar novamente. Este gesto simples pode ser o primeiro passo para a restauração que você tanto precisa. E se esta mensagem te edificou, deixe o seu like. Pode parecer apenas um clique, mas nas plataformas digitais, esse pequeno gesto diz ao algoritmo que esta mensagem é relevante. E isso faz com que mais pessoas, talvez alguém desesperado neste exato momento, tenham acesso à palavra de Deus. Compartilhe também com alguém. Você pode ser o canal de transformação na vida de alguém hoje. Não subestime o poder de um compartilhamento. Deus pode usar um link, um vídeo, uma mensagem para tocar o coração de alguém perdido. Agora ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra santa, reconheço que tantas vezes me desviei dos Teus caminhos. Reconheço que tentei justificar meus erros, culpar outros, ignorar Tua voz. Mas hoje, Pai, eu me quebranto diante do Teu apelo. O Senhor não tem prazer na morte do pecador.
O teu desejo é que vivamos, que nos arrependamos, que sejamos restaurados. Por isso, meu Deus, eu me volto a ti agora. Lança fora toda transgressão, arranca do meu coração toda dureza, dá-me um espírito novo, um coração renovado. Lava-me com teu perdão, sustenta-me com tua graça. Ensina-me a caminhar em justiça. Eu oro por todos os que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito Santo visite cada lar, cada alma cansada, cada coração aflito. Que hoje seja dia de retorno, de vida, de reconciliação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. O capítulo 18 de Ezequiel é um chamado profundo à responsabilidade, ao arrependimento e à graça. É a voz de Deus falando com clareza. Cada um é responsável por seu próprio caminho. Mas também é a voz do Pai dizendo: ainda dá tempo, volte e viva. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.